Hoje eu começo esse vídeo aqui na companhia dos meus heróis favoritos da Marvel, que é o Capitão América e o Homem de Ferro. Vocês conseguem ver aí. Eu amo esses bonequinhos de Lego, tô tentando comprar a coleção toda, só que esse bagulhozinho aqui é caro demais e ninguém dá nada pra gente, né? A gente tem que comprar tudo. Mas com fé em Deus, de pouquinho em pouquinho eu vou conseguir comprar e fazer uma coleção toda e deixar ali no meu cantinho cinematográfico, que também qualquer hora eu mostro pra vocês. Eu estava de férias esse mês, peguei 30 dias em casa, nós trabalhadores que trabalhamos, gostamos muito de férias, e nós que somos pobres também, que não temos dinheiro para viajar, nós ficamos em casa e aumentamos a nossa lista de filmes, porque se vocês soubessem tanto de filmes que eu assisti esse mês que eu fiquei em casa, vocês ficariam de bocas abertas. Eu assisti muito filme pelo Netflix e assisti um filme no Netflix indicado por uma youtuber que eu tenho certeza que vale a pena falar nesse vídeo para vocês. Estou aqui hoje para dar 5 motivos para você assistir O Discurso do Rei. O Discurso do Rei é uma história muito interessante e é um caso real que conta a história do príncipe George VI, que era gago e que ali ao longo da sua vida precisou procurar ajuda por causa dessa gagueira dele. Nem sei se fala assim, gagueira, gaguice, sei lá. Enfim, ele era gago e no momento da vida dele ele resolveu procurar ajuda de um médico e a história é realmente baseada nisso. É um médico tentando ajudar o príncipe George. Para quem não sabe, o príncipe George é pai da rainha Elizabeth, então essa história realmente aconteceu. E aí ele foi procurar essa ajuda porque precisava, porque ia ser rei e queria também mudar a sua vida, né? A história é muito legal porque ela se passa em Londres no período de 1934. Ela começa em 1934 e no decorrer do filme você vê que passa anos e vai até 1939. É muito interessante porque, como não é uma época atual nossa, o que eu acho muito legal nesses filmes de época é que eles têm que realmente fazer um cenário, um visual que da época que o filme foi feito. Então, pensa naquele visual antigo, bem legal, onde eles têm que representar a época que eles estão fazendo. E isso o filme, assim, tá de parabéns, é sensacional. A primeira cena do filme, que já é uma cena muito interessante, é o rei. Na verdade, ele não é rei ainda, ele ainda é príncipe e duque. E começa o filme com essa cena dele já fazendo um discurso e tá falando ali bem gago, né? Então, se você não lê a sinopse do filme antes de assistir, você não se preocupa, porque essa cena já retrata do que é o filme. Ele tentando fazer um discurso e não consegue devido a essa deficiência que ele tem, e mostra as pessoas ou rindo, ou fazendo cara de ironia, ou fazendo cara de dó. Então você já sabe que esse é o foco principal do filme só por causa da primeira cena, e isso é muito interessante. O primeiro motivo para assistir O Discurso do Rei são os atores. Foram selecionados assim uma renca de atores que, olha, parabéns para eles, porque olha, só pelos atores já chama pessoas para assistir o filme. E o primeiro ator é o ator principal, que é Colin Firth, o nosso eterno Mark Dawson de O Diário de Bridget Jones. Ele faz o papel principal, né, que seria do rei, que não é rei ainda, que é príncipe duque. O nome dele é Príncipe Frederic Albert Arthur George VI. E depois que ele é nomeado rei, ele vira só George VI. Aí ele é conhecido aí na internet, em todos os lugares aí históricos de pesquisas como George VI. Segunda atriz selecionada muito fantástica é Helena Bonham Carter como a esposa aí do príncipe George VI. Ela sempre maravilhosa, não tem muito o que falar dela, porque em todos os filmes que ela faz, ela sempre arrasa. Todo mundo sabe disso. Outro ator aí chamado é Michael Gambon, o nosso eterno alvo Dumbledore. Adoro. Ele é o pai, ele é o rei principal ainda, né? O pai do príncipe George VI. E quando você olha, você fala, meu Deus, o Dumbledore, não acredito, que da hora. Segundo motivo para assistir O Discurso do Rei é a atuação do protagonista Colin, que
eu acredito ter sido bem complicado para ele ter feito o personagem, porque a atuação é uma atuação muito difícil, de uma pessoa que sofre aquele drama diário de querer falar e não consegue. E, putz, ele se superou, tanto que ele ganha um Oscar de melhor ator por O Discurso do Rei. Então, só o fato de ele ter ganhado esse prêmio, porque a interpretação dele é sensacional mesmo, já vale assistir o filme. E esse é o segundo motivo que eu te dou para assistir o filme. Terceiro motivo para assistir o filme tem a ver com o Oscar também, que esse filme, depois que foi feito aí, ele foi indicado a tantas categorias, que vocês não fazem ideia. Tem algumas categorias que ele conseguiu vencer, tem outras que ele só foi indicado, mas só pelo fato de ele ser indicado já mostra que o filme realmente foi muito bom. Ele conseguiu vencer na categoria Melhor Filme, e também o diretor, Tom Hooper, não lembro, não sei como fala, me desculpa por isso. Ele ganhou na categoria Melhor Diretor pelo filme O Discurso do Rei. Quarto motivo para assistir O Discurso do Rei é a história em si mesmo do filme. Eu já falei em outro vídeo aí que eu fiz no canal, eu não lembro se foi Pearl Harbor ou não lembro qual foi o vídeo que eu fiz, que eu falei que histórias baseadas em fatos reais são muito legais, porque parece que é muito mais verdadeiro você contar uma história que realmente aconteceu do que você só inventar uma ficção. Então, particularmente, eu acho isso muito mais legal. Então, a história em si do Discurso do Rei é muito legal, porque conta de uma forma muito bem construída. São 5 anos, o filme passa de 1934 a 1939. Então, começa com ele indo procurar ajuda numa primeira consulta. Ele fica receoso porque ele é muito orgulhoso, ele é muito dramático com ele mesmo. Então, numa primeira consulta, o médico Lionel, que na verdade esse médico e o Rei George e o médico é o foco do filme. A história deles é o foco do filme. Então, retrata um médico paciente, um médico que tem toda a calma do mundo para lidar ali com aquele paciente, orgulhoso, arrogante, dramático. E, então, a história é muito bem construída, porque mostra ali como foi aquele começo de ele precisar de ajuda, ele sendo o rei, ele vai lá e procura ajuda. E a paciência do médico, então é muito bem construído isso. Sem contar todo o desenrolar da história, né? Do apoio da esposa dele, que é a Helena Bonham Carter, o apoio dela, o fato na verdade, ele não era para ter sido o rei, isso não é spoiler, isso está em todas as sinopses. Não era para ele ter sido o rei, porque ele não era o irmão mais velho, ele era o irmão mais novo, e o irmão mais velho renunciou ao trono, então ele foi nomeado rei, por isso que nesse vídeo o tempo inteiro eu falei que ele não era rei, ele era príncipe, e depois foi nomeado rei, justamente porque o irmão dele, que era para ter assumido o trono, não quis, renunciou, então ele foi coroado rei. Então a história é muito legal. E no final, que é o discurso do rei, que se dá o nome do filme, ele é uma cena assim top. Quinto motivo para assistir o Discurso do Rei, finalmente, o último motivo, na verdade não é um motivo, é mais um complemento aí de tudo que eu falei até agora. Que é, na verdade, uma cena preferida minha, que eu já ia falar isso no quarto motivo, que é a cena praticamente final, né, que é do discurso em si do rei. O discurso do rei se dá por causa da guerra contra a Alemanha, a guerra contra Hitler. Então ele, como rei lá da Inglaterra, tem que se pronunciar, tem que falar. Na verdade, todo o tratamento que ele tem com o Dr. Lionel se dá apenas por esse discurso. Não só esse discurso, mas esse primeiro discurso, vamos dizer assim. E é sensacional. E uma das frases que ele diz ao terminar o discurso é que o Dr. Lionel pergunta pra ele, mas você gaguejou ainda, tipo, aquilo não foi curado, assim, ele só se superava a cada cena, ele deixava de ser aquele orgulhoso que só parecia que estava lá só por protocolo, porque ele era rei, precisava ser perfeito, precisava ser certinho. E no final você vê que assim, ele não fica 100%, mas ele evolui muito devido a todo o apoio que ele ganha de todo mundo. E a frase que ele fala ao terminar o discurso é uma frase que eu amo muito, é a minha cena preferida do filme, que é
o Dr. Lionel fala pra ele, ah, mas você gaguejou ainda. E ele falou assim, eu tive que gaguejar para as pessoas saberem que era eu. Assim, eu achei muito, muito da hora essa cena, muito, muito legal. E também uma curiosidade é que a Rainha Elizabeth no filme, ela é pequena ainda e ela assistiu, a verdadeira Rainha Elizabeth assistiu o filme depois que ele foi feito e ela se emocionou muito com a atuação do Colin, porque era o pai dela, né, na verdade. O verdadeiro príncipe George VI era o pai dela. Então ela ficou muito emocionada com a atuação e porque ele já tinha morrido, né? Então deve emocionar mesmo bastante. Gente, esse filme é formidável. Espero que vocês tenham ficado com muita vontade de assistir, porque olha, eu realmente entendi por que tantos prêmios, por que tanta gente indicando pra assistir. Se você não é do tipo que fica procurando muito filme lá no Netflix, é como eu, que vai, tipo, pelas indicações de pessoas que você conhece, me ouça uma vez na vida. Vai lá e assista o Discurso do Rei, porque vocês não vão se arrepender. É um filme muito bem feito, muito bem construído. É um filme lindo de assistir. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Peço desculpas por semana passada não ter postado, mas espero que esse vídeo tenha compensado da semana passada. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, como sempre, dê um like, se inscreva no canal. Curta lá no Facebook a página Garota Cinéfila e volte sempre aqui, que eu estarei aqui toda quarta. Gente, um beijo e até a próxima semana.